Bom, vamos lá, pessoal. Muito obrigado a todos da parceria. Eu vou iniciar o call aqui, mas quem vai fazer o call hoje é o Alex, nosso trader. Eu tenho ressaltado bastante a importância do Alex em termos de gestão de risco do fundo. E eu acho que mais importante do que falar do resultado, né, que nós vamos abordar sobre isso, o resultado do mês passado, é falar um pouco sobre a gestão de risco do portfólio, né, o que ele tem feito, o que a gente tem feito, né, em relação a proteções, a olhar o portfólio de uma maneira holística, entendendo os riscos aqui e lá fora, e como é que a gente se diferenciou muito em relação à indústria, né, no mês passado, com o Ibovespa caindo 7,20 e a gente subindo 2,6. Né? Eu quero explicar que, obviamente, é uma cota do mês, não diz muito, mas deixar muito claro para vocês, né, a gestão de risco do fundo, que é extremamente importante. Né? Porque o fundo é um fundo com uma vol razoável, uma vol de 14, 13, 14, podendo chegar a 15. Então, a defesa de drawdown tem sido uma das maiores preocupações da morada, na morada. Né? Hoje, eu quero agradecer mais do que isso aos quase 700 cotistas do fundo. Né? Estamos chegando na marca de 1.000 cotistas em 1 ano e meio de gestora. Um marco muito legal, bacana. Muito obrigado a todos os 700 que estão aí dentro. Espero que estejam felizes. Tenho feito um estudo interno de... a gente tem coletado a cota, né, de todos os clientes que estão entrando no portfólio, no fundo, e eu tenho medido o índice de satisfação, né, do cliente. A cota de um cliente X que entra hoje, ele conta com um voto dentro dos cotistas, e nós vamos ver quantos cotistas estão acima da marca d'água, recebendo performance. Se 90%, se 100% estão recebendo performance, e os cotistas estão felizes com a morada. Né? Se esse número abaixa de 50%, aí é uma preocupação. Né? Então, a gente... por que disso? Né? Porque a preocupação da morada é tentar entregar retornos consistentes ao longo do tempo. Né? Não é entregar 1 ano e depois desaparecer 2, 3, e aí você vê uma insatisfação violenta aí dos investidores. Né? Então, a nossa intenção aqui é realmente medir a satisfação dos clientes que estão dentro do fundo, e eu vou passar isso de tempo em tempo, né, até para vocês verem se os clientes estão recebendo performance ou não, tá bom? Isso é um jogo muito transparente que eu vou ter com vocês. Eu quero muito que tenha esse jogo, até para vocês terem noção também, né? Às vezes vocês estão ocupados com um monte de coisa e não conseguem enxergar o desempenho também. Né? Então, nós estamos de 4 mãos com vocês, tá bom? Para iniciar o call, eu vou passar a palavra para o Alex, que vai discorrer o call aí. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, escreva no chat aqui que a gente vai tentar responder, tá bom? Abraço a todos aí. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado. Eu vou dar uma passada aqui primeiro pelo resultado do mês passado, depois eu vou falar um pouquinho do cenário. E aí eu trouxe um pouquinho de 2 temas aí que estão circulando muito, que eu acho que vai ser interessante a gente falar um pouquinho, tá? Vamos lá, atribuição de performance do mês passado, os destaques do mês. Nosso destaque positivo no mês foi as posições nossa lá fora. Tá aparecendo na tela, Alex? Sim. Para mim não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui. Para a turma tá aparecendo? Só dá um joinha aí se tá aparecendo para vocês. Sim, tá aparecendo, tá aparecendo, tá aparecendo. Então tá bom, desculpa. Então, atribuição de performance, destaques do mês, cara, as contribuições positivas foram a posição de tecnologia e commodities, são posições que a gente tinha fora do Brasil, tá? O destaque negativo ficou basicamente pelas posições que a gente tinha em Brasil. A gente já tinha uma posição muito reduzida em Brasil, a gente achava tudo meio caro, e a gente estava com algumas preocupações de cenário, que a gente vai até discorrer um pouco mais depois quando eu falar de cenário, o que fez que a gente tivesse uma posição bem reduzida, mas mesmo assim, como caiu muito, acho que vocês acompanharam aí, acabou sendo a performance negativa aqui desse lado, tá? Aqui o nosso retorno acumulado, histórico, acho que o Filipão passa por muitos de vocês aí, é um gráfico que vocês já estão acostumados a ver.
nossa performance acumulada desde o começo, e a volatilidade, acho que vale ressaltar, menor do que o mercado, do que os ativos que a gente opera, né? Fechando bastante o gap aí contra o Ibovespa, né? O Ibovespa tendo uma realização muito grande, assim, é o que a gente falou muito para vocês nas primeiras reuniões, assim, que a dificuldade do Ibov é que você compra querendo vender para alguém e não ser o último a vender, né? E qual o tamanho da dificuldade de você fazer isso? Enquanto muitas das coisas que a gente olha lá fora são coisas que a gente gosta, que a gente quer continuar carregando, quer continuar posicionado ao longo do tempo. A gente não está muito preocupado em sair, porque a gente acredita nos bons negócios que a gente olha lá fora. Eu acho que esse mês mostra mais um pouco dessa história da defesa do drawdown, né? Então, o Bovespa com um drawdown muito grande e a gente sem nenhum drawdown, né? Inclusive, mês passado subindo, com o Bovespa caindo. Eu acho que é um pouco do que a gente tem falado para vocês em todas as reuniões comerciais que a gente faz, que a gente fica muito preocupado com isso, assim. As correções normalmente são muito fortes, assim, parece que vai virar Suíça e depois não vira, e as correções são muito abruptas e a gente tenta se defender disso aqui, sempre muito preocupado com o preço que a gente está pagando, nas coisas que a gente está comprando aqui no Brasil, assim, no final das contas, acho que o valuation aqui acaba importando muito, tá? Por último, acho que vale ressaltar um pouco do que a gente tem falado bastante para vocês, assim, que é a nossa baixa correlação com a indústria, que a gente pega os 7 maiores fundos da indústria, e você pode ver que duas coisas relevantes, assim, a nossa correlação é muito baixa com eles, e a correlação entre eles é muito alta, assim, então a capacidade que a gente tem de compor o portfólio do cliente de vocês, ajudando a dar uma descorrelacionada e não ser muito parecido com todos os produtos que já tem à disposição de todo mundo, assim, acho que isso tem o efeito de melhorar o Sharpe da carteira do cliente na ponta final, é muito relevante, assim, então é um negócio que a gente tem aqui, e acho que a gente consegue oferecer muito para os nossos clientes, assim. Agora eu vou falar um pouco da parte de cenário, e por que a gente tomou algumas decisões ao longo dos últimos dias aí. Acho que a primeira coisa que tem feito mais barulho nos últimos dias é a história da guerra, né? E essa guerra é engraçada, né? Porque o Irã fala que está ganhando, os Estados Unidos fala que está ganhando. Está aí no mês do começo da Copa do Mundo. E o que você está tendo são várias prorrogações, né? Você fica prorrogando o cessar-fogo várias vezes ao longo dos dias, e você não tem uma resolução de fato, assim. As maiores divergências, os Estados Unidos ainda bate muito o pé na história do programa nuclear do Irã, né? Como é que vai ser feito isso, se tira ou não tira o urânio, quem fica com o urânio, se o urânio é destruído no Irã, se o urânio vai para algum parceiro que o Irã aceite. Então tem várias questões ainda que não são muito bem explicadas, assim. Ontem o Trump falou que está chegando perto de um acordo, mas o próprio Irã falou aí hoje que o primeiro draft que eles têm, eles não têm nenhuma questão sobre o programa nuclear, assim, então é um negócio que é uma zona meio nebulosa, assim, do que vai sair dessa história toda. E o Irã bate o pé na história do desbloqueio dos ativos, que estão bloqueados, né? E ele quer uma garantia de que novos ataques não vão ocorrer aí nos próximos meses, anos, se eles toparem assinar o acordo de paz com os Estados Unidos, assim. Então, acho que fica esse impasse, fica esse vai e volta, esse vai e não vai, e o mercado acaba reagindo muito mal, assim. Eu acho que a bolsa lá fora enganou um pouco todo mundo, assim, na história de que a bolsa subiu e todo mundo falou, o mercado deixou a história da guerra para trás. A gente acha aqui que a história da bolsa é uma história muito mais micro, do setor de tecnologia que está acontecendo lá, e muito menos uma precificação do mercado do fim da guerra ou qualquer coisa do tipo, assim, tá? A gente teve um alívio no petróleo, sim, mas o mercado ainda parece muito preocupado com essa questão da guerra, e eu acho que a melhor forma da gente pensar nisso é o que está acontecendo no polymarket. Assim, quando você coloca no polymarket para entender o que o mercado está pensando sobre a guerra, a probabilidade de ter um novo cessar-fogo é alta, mas a probabilidade de um acordo de paz permanente estava muito baixa, né? Isso se fecha até dia 31 de julho, tá? Então, assim, o mercado ele não acredita muito, mesmo com tudo de ontem, que você vai ter um acordo de paz permanente. Ele está mais na ponta
de que você vai ter um cessar-fogo e que isso vai se estender mais alguns dias, meses, eu não sei quanto tempo, assim. O grande problema do mercado estar assumindo essa probabilidade baixa de um acordo permanente é que os preços de energia continuam altos, né? E isso gera um efeito para os mercados muito maligno na história dos juros, assim, né? Acho que a gente está todo mundo acompanhando o que aconteceu nos juros aqui no Brasil, mas no final das contas, quando você olha juros de 2 anos ao redor do mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, você pode escolher aqui, eu coloquei 3 só para ilustrar aqui, mas os juros abriu muito desde o começo da guerra, assim. Teve até algum fechamento da taxa de 10 anos nos Estados Unidos nos últimos dias, mas os juros de 2 anos continuam muito alto, assim, né? Então, só para a gente contextualizar, a gente entrou no ano com uma tese de mercado com a inflação caindo no mundo todo, com os bancos centrais um ciclo de corte de juros coordenado, e agora a gente migrou para o outro lado, assim, né? Dados de inflação que começaram a incomodar, e com esses dados de inflação começando a incomodar, toda essa tese de corte de juros, ela meio que caiu por terra, não só aqui, que a gente está vendo nas curvas do DI, mas ela caiu por terra lá fora também, tá? Os Estados Unidos chegou a precificar hike de juros em dezembro esse ano. Então, assim, é um cenário que mudou, ele foi exatamente o oposto do cenário que a gente tinha ali em janeiro, tá? O efeito para o Brasil é essa piora nos números de inflação, e acho que a melhor forma de você ver isso é um pouco a história do Focus, né? O Focus tá com 13 semanas de revisão para cima do número de inflação, assim. Então, todo aquele vento a favor que estava acontecendo ali no começo do ano, ele meio que virou contra, assim, e colocou de novo o Banco Central do Brasil numa posição muito delicada, assim, do que fazer, de como pilotar esse momento. Vale ressaltar, assim, que mesmo antes da guerra, o último IPCA antes da guerra, ele já tinha sido um IPCA meio estranho, assim, com o serviço subindo um pouco e etc. O mercado meio que look through, porque existe alguma vol nesse dado mensal de inflação, né? Mas com a piora do cenário externo, com a piora do cenário da guerra, com a piora do cenário de petróleo, se acabou levando uma piora muito grande das expectativas de inflação aqui no mercado local, né? E aí eu acho que isso se reflete no que aconteceu com os juros aqui, tá? Então, para explicar um pouco desse gráfico, esse gráfico é simplesmente como estava a curva de juros antes da guerra, que é a linhazinha azul, onde está a Selic, que é a linhazinha vermelha, e aonde está a curva de juros até ontem, tá? Ontem eu estava fazendo essa apresentação aqui, pô, depois no tweet do Trump eu tive até que refazer os gráficos, assim, essa curva ontem ela estava inteira acima da Selic, tá? Então, basicamente, o mercado estava precificando que tinha alta de juros para a curva inteira olhando para frente, e aí depois do Twitter do Trump, os days fecharam muito ontem, né, na média 40 bases, todos os vértices aí, e você shiftou ela um pouco para baixo, mas dá para ver o tamanho do estrago que causou a guerra na história de política monetária, de afrouxamento de política monetária no mercado local aqui, tá bom? Essa aqui foi uma das principais razões das quais a gente começou a reduzir um pouco de Brasil, assim, a gente já tinha reduzido um pouco por conta do valuation, assim, a gente via Itaú a níveis de price to book muito alto, BPAC a níveis de price to book muito alto, e além disso, a gente via um cenário de juros lá fora muito pior na margem do que quando a gente estava no período pré-guerra, né? Então, assim, meio que eu acho que as pessoas não se importam com valuation até que elas se importam com valuation porque vem algum trigger, né? E talvez o trigger tenha sido esse, assim, essa piora muito grande, assim, né? E aí tem todo o efeito cascata que traz os juros piorar no Brasil, assim, né? Porque quando você refaz a conta fiscal da curva verde para a curva azul, o negócio vira uma bomba atômica, assim. Então, assim, você começa de novo a ter uma trajetória da dívida PIB muito ruim. E não ajudando, o governo que estava lançando medidas mensais de auxílio, agora é quase que diário, né? Todo dia pipoca alguma medida de auxílio do governo fazendo, de um fiscal que já piorou muito com a história da curva de juros. Assim. Então fica muito difícil o mercado comprar uma trajetória de dívida tranquila ao longo do tempo, com um cenário de juros tão estressado, assim, tá? A gente não
isso aqui não é um call ultra pessimista de Brasil, o Brasil vai acabar, a gente vai virar Venezuela e etc. Acho que os extremos, normalmente em Brasil, eles dão errado, assim, a gente nunca vira Suíça, a gente também nunca vira Venezuela, mas a gente acha que esses juros precisa acalmar, assim, para você voltar a pensar em ter alguma alocação em bolsa no mercado local, tá? O grande comprador do mercado local tem sido o gringo, assim, né? Os locais, na média, eles até venderam durante todo esse rally, assim. Acho que vocês estão acompanhando aí a quantidade de resgate que tem dos fundos, mesmo com a bolsa subindo. Nos últimos tempos, a bolsa bateu 200 mil, os resgates não pararam, né? E uma das coisas que a gente gosta de olhar aqui do gringo é o seguinte, assim, o gringo, vamos lá, para explicar esse gráfico, a linha verde é o fluxo do estrangeiro acumulado desde janeiro de 2025. A linha azul é o Ibovespa, então você vê que acompanha muito na ponta ali a venda do gringo e a queda do Ibov. E a linha vermelha é o juros americano, só que ele está em escala invertida, tá? Então, quando ele cai, a linha vermelha cai, o juros está abrindo lá fora, o juros está subindo lá fora, e quando a linha vermelha sobe, o juros está fechando. O Brasil se beneficiou muito desse fechamento de juros global, assim, de uma procura por outros mercados, dado que o custo de capital no mundo inteiro tinha caído, né? E aí lê-se o custo de capital no mundo inteiro como basicamente o custo de capital nos Estados Unidos. Assim, acho que a gente falou em algumas reuniões com vocês e falamos também aqui em algumas dessas apresentações que o que estava acontecendo no Brasil estava acontecendo no Chile, na Colômbia, em todos os lugares do mundo, os mercados emergentes estavam operando muito bem, que é algo comum de acontecer quando você tem um fechamento de taxa muito grande lá fora. Eu acho que o que jogou um pouco de água no chope no fluxo do gringo foi a história dos juros continuar fechando. Assim. Eu acho que em abril, depois que acabou, que teve a primeira tranquilizada da guerra e que o juros fechou, o gringo até voltou a comprar, mas aí você vê que depois que o juros voltou a abrir de novo, a bolsa voltou a cair de novo e o gringo voltou a vender de novo, assim. É muito difícil essa história do fluxo, né? Porque você nunca sabe quando ele vem, quando ele vai, mas acho que uma boa proxy de entender quando o gringo tem algum apetite para alocar em mercados emergentes é a gente sempre olhar como é que está o custo de capital dele e o quanto esse cara topa tomar de risco a mais para ser remunerado. Além disso, acho que só um último ponto aqui, que não é tanto a história só dos juros, não é uma história só macro, assim, eu acho que ao longo desse período, o case de inteligência artificial lá fora acabou ficando mais forte, com alguns data points jogando muito a favor, e isso acabou fazendo com que o gringo também começasse a voltar a olhar lá fora, com os Estados Unidos voltou a sugar um pouco desse fluxo de capital do mundo inteiro, tá? Então acho que além dos juros não ajudar, você voltou a ter essa volta do capital para os Estados Unidos, que era algo que tinha acabado. As pessoas falavam que tinha acabado, né? Que diversificação, não dá para comprar, AI é bolha, etc. E acho que, porra, ao longo dos últimos tempos o gringo falou, não, cara, eu quero voltar a comprar um pouco disso aqui, eu acho que isso aqui é bom mesmo, acho que esse negócio aqui é transformacional, e dado que o custo de capital está mais alto, acabou não sobrando dinheiro para as outras regiões, assim. Se você pegar países emergentes com exposição à tecnologia, como Coreia do Sul e Taiwan, a performance da bolsa não é igual a essa e você tem inflow de gringo nesses lugares, tá? Aí eu queria trazer dois slides de alguns temas que eu acho que são relevantes, assim, um é mais até um update, tudo que a gente já tem falado com vocês, e o outro sobre talvez o tema que vocês mais estão escutando aí ao longo dos últimos dias. A primeira coisa é um pouco da história de inteligência artificial, assim, e até falando um pouco dessa história do porquê que a gente acha que o gringo voltou a ter mais Estados Unidos como sua prioridade na hora de alocar capital. O primeiro gráfico é o preço da memória, do spot da memória, que acho que vocês já ouviram falar aí, acho que isso é meio chovendo molhado. Isso é só esse ano, né? Então você está com o preço da memória que continua subindo e você não mostra nenhum tipo de sinalização que isso vai ficar mais fraco. Assim, ontem teve dado de exportação da Coreia, que é um negócio que é basicamente exportação de memória, porque tem duas das três maiores empresas estão localizadas lá. O dado foi uma explosão também. Então, assim, você continua tendo data points que a demanda ainda é muito forte para esse setor, assim, tá? E o mercado começou a ter alguma impressão
que você está começando a ter alguma inflexão de margem na cadeia como um todo, assim, tá? Então, pô, eu acho que o crescimento de receita da Anthropic, fazendo em 14, 15 meses o que o Google demorou décadas para fazer de receita, já era um negócio relevante, mas alguns sinais que a cadeia começou a se monetizar, assim, então os resultados das hyperscales vieram muito bons, o business de cloud crescendo muito, expandindo margem muito melhor do que o mercado esperava, então você começa a ter uma sensação na cadeia como um todo de que esse negócio tem sim rentabilidade, que esse negócio pode sim ter um ROIC positivo e que não tem total cara de bolha, como tinha aquele medo, o que vai acontecer com esse CAPEX, se esse CAPEX não for utilizado, e etc. Assim. Eu acho que o mercado também antecipou um pouco a história da capacidade, assim, acho que o mercado tinha uma cabeça que ia faltar capacidade computacional lá no 2030, 2032, um negócio mais de longo prazo, e aí você viu a Anthropic fazendo alguns deals desesperadas porque estava faltando capacidade hoje, eles deram uma diminuída na capacidade do Claude por conta dessa queda de capacidade, e o que aconteceu foi que ele começou a perder usuários, e o cara teve que dar um jeito de fornecer mais tokens para o usuário dele para conter um pouco dessa sangria, assim, e aí você viu ele fazendo deals, então assim, esse negócio que ia faltar capacidade computacional lá na frente, parece que está faltando capacidade já agora, assim, tá? E aí, por último tema que eu queria falar um pouquinho, cara, é sobre a história da SpaceX. Acho que vocês já devem ter visto os infinitos vídeos aí, a maior parte deles meio apocalípticos, assim. Então, eu queria só passar rapidamente sobre o que é a empresa, de maneira bem simples, assim. E aí, se vocês quiserem falar mais a respeito, etc., a gente pode marcar um call aí, peçam para o Filipão e a gente fala sobre mais alguns detalhes que vocês queiram, assim, mas basicamente a empresa tem 3 linhas de negócio. A primeira linha de negócio é a Starlink, que é a história da internet e dos satélites de internet, né? Que é o grosso da receita dele hoje. Ele tem a divisão de espaço, que é basicamente onde ele faz os lançamentos, que é uma linha de receita menor, ainda tem muito capex a ser feito ali, ele está desenvolvendo uma nova nave, etc. E tem a parte do xAI, que é a parte de inteligência artificial, tá? E aqui dentro tem o Grok, que é o modelo, e tem também a história do Colossus 1 e Colossus 2, que são os 2 data centers que ele fez na Terra, e a história dos data centers na Lua, não, desculpa, em órbita, que tá todo mundo falando aí que ele vai mandar os data centers para o espaço, fica dentro da xAI, tá? Misturado, né? A parte de lançamento fica na Space, a parte do data center em si é um projeto que entraria nessa parte dos data centers saírem da Terra e irem para o espaço, tá? Eu acho que aqui o relevante que eu queria falar, assim, é que no final das contas você está vendo todo mundo está vendo o copo meio vazio do negócio, né? Que é olhar e falar, pô, o cara está fazendo um IPO agora, vai levantar 80 bi de dólar, e num valuation maluco, assim, de 95 vezes receita, quando você olha a receita passada do cara, e divide pelo market cap que vai valer a empresa com a listagem de hoje. Eu só queria chamar a atenção, assim, isso aqui não é um call se você deveria ter ou não deveria ter SpaceX, acho que isso cabe a cada um, assim, pô, fazer a pesquisa, fazer a diligência, entender um pouco do business, entender quais são os tamanhos dos avanços que estão rolando em cada linha de negócio, assim, acho que os avanços são muito grandes, assim, pô, ele já baixou o custo de carga para o espaço em 85%, e ele quer abaixar com o foguete novo em 99%. Então, assim, de fato, tem uns gaps de produtividade muito grandes em todas as linhas de negócio dele, tá? Mas se você colocar os deals que ele assinou no último mês para Colossus 1 e Colossus 2 na conta, que foi um deal com o Google e um deal com a Anthropic, que são caras que têm alguma boa leitura desse mercado de inteligência artificial, de capacidade computacional e etc., você já está falando do negócio que é 40 vezes receita. Então, assim, pô, eu não estou falando que 40 vezes receita é barato ou caro. Meu ponto maior aqui é o seguinte, assim, a gente está tendo muitos negócios nessa história de AI que eles estão com uma descontinuidade muito grande do passado para o futuro, assim.
linhas de negócio sendo criadas, linhas de receita sendo criadas, de fato uma mudança econômica muito grande, assim. Um cuidado que a gente tenta ter aqui é de não cravar que um negócio que tem uma capacidade de um mês sair de 95 vezes receita para 40 vezes receita é caro, assim, na nossa cabeça. Quando a gente olha, a gente fala, pô, eu não consigo te dizer se é caro ou barato, assim, porque não sei o que ele vai anunciar daqui 2 meses. Então, só teria um pouco de cuidado com essas análises meio apocalípticas de que o cara tá fazendo um negócio e que esse negócio é muito caro e que esse negócio não vai parar de pé e etc. Porque no final das contas, esses são esses mesmos caras que estão falando que a Nvidia é bolha desde 2022, que a Microsoft é bolha desde 2015 e de fato assim, o que você está vendo nos Estados Unidos é um crescimento de lucro das empresas de forma geral. Aqui não estou nem falando da SpaceX, estou falando de forma generalizada nessa cadeia toda. Você está vendo um crescimento de lucro, assim, de todos esses pockets, assim. Então, é só tomar um pouco de cuidado com essa análise pura e simplista de que tudo é bolha, de que tudo é ruim, de que tudo é muito caro, de que os valuations são malucos, assim, porque de fato está tendo uma criação de demanda para esses negócios muito relevantes, assim. Um data point legal, que eu acho que é relevante assim, nessa história dos deals que ele assinou com a Google, com a Anthropic, é que ele está conseguindo alugar a capacidade computacional dele mais cara do que todo mundo que está na cadeia, quando você olha, compara com os peers, tá? Ele fez o melhor aluguel de todos. E uma segunda coisa que é muito, muito relevante, assim, em média, as empresas estão demorando 3 anos para construir um data center. Ele montou o Colossus 1 em 122 dias. É um negócio meio insano a capacidade que o cara tem de resolver problemas de engenharia de forma generalizada, assim. Então, só teria um pouco de cuidado com essas análises meio apocalípticas de que tudo é uma bolha, de que tudo é ruim e que o mundo vai acabar amanhã, assim. Dado que parece que tem uma demanda, a demanda não são de caras que não entendem de tecnologia, tá? O Google que assinou o deal com ele é acionista da SpaceX, vai fazer 100 bi de dólar nesse deal da SpaceX. Então, assim, são caras que são historicamente muito bons alocadores de capital. Do meu lado é isso, queria deixar aí o espacinho, uns minutinhos aí, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem entrar em algum tema, abordar alguma outra coisa, fiquem à vontade. Acho que, Alex, se eu pedir para você fazer treinado, o porquê a gente acha que ainda tem espaço para inteligência artificial, as empresas de tecnologia performarem ainda, né? Dá uma apanhada de 5 minutos, porque eu tenho mais escutado isso. Poxa, você não acha que está esticado? Não acha que está já... Eu escuto o caro, né? A gente fala caro ou barato é o marido da barata, eu falo para os caras, né? Entender o que está por trás disso. Eu queria muito que você explicasse rapidamente, de uma maneira muito didática, o porquê que a gente ainda continua vendo crescimento nessas empresas de tecnologia. Perfeito. Ô, Rodrigo, você fez a pergunta aí no chat sobre a história do posicionamento. Assim que eu só deixei aberto para as perguntas aqui para a gente acabar essa parte de cenário, eu já vou passar pelo posicionamento do fundo, tá? No apagar das luzes, assim, o que a gente vê aqui, cara, é que você está tendo diferente de tudo que você viu no Dotcom Bubble, eu tenho falado muito isso nas reuniões que eu faço com o Filipão, assim, o Dotcom Bubble, você teve uma expansão de múltiplo muito grande das empresas e que o lucro não acompanhou, assim. Quando a gente olha a maior parte das empresas lá fora, o que você está tendo é uma expansão de lucro, assim. Então, assim, vou dar o exemplo das maiores, assim, só para facilitar, tá? Tá ficando muito caro. A Nvidia, nos últimos 3 anos, ela só ficou mais barata, assim. Desde 2022, o múltiplo dela só cai. Ela sobe porque o lucro cresce 90% por ano. E ela continua subindo, assim. Você pode ter um call que o lucro vai parar de subir. Já tem alguns caras falando sobre isso, que não é uma bolha de múltiplo, é uma bolha de lucro, que talvez todo esse lucro não exista, se essa capacidade não for usada, se esse ROIC não aparecer daqui 2, 3 anos para as empresas e as pessoas não vão continuar gastando o que gastam. Eu acho difícil assim isso acontecer, assim, eu acho que, de novo, assim, você não está lidando com players que são caras que não entendem o que estão fazendo, assim, pelo contrário, assim, acho que, pô, o Google sempre foi um cara muito diligente com os investimentos e o cara está fazendo um capex
brutal, assim, então, historicamente, ele não é um mau alocador de capital, toda vez que ele pegou o dinheiro do minoritário dele para alocar capital, ele fez bons business, então, assim, eu acho que não preocupa muito, assim, você pega até mercados que foram exponenciais, assim, Coreia, que memória, que é um negócio cíclico, esse negócio, as ações subiram e o lucro mais do que acompanhou, assim, as ações elas estão até meio lagging o crescimento de lucro, assim, sabe? Obviamente dá um pouco de medo, porque esse negócio é mais cíclico, a parte mais cíclica da cadeia é muito diferente de TSM, que é um monopólio, mas o que você está vendo, de fato, é o preço acompanhando o crescimento de lucro dessas empresas, assim. Então, por que a gente acha que não está caro? Porque acho que, primeiro, porque de fato não tá caro, não é isso quando você olha os múltiplos, não é isso que você vê, assim, e, 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 e o lucro continua, você continua tendo crescimento de lucro, você continua tendo crescimento de demanda, assim, tá? A margem das empresas agregadas nos Estados Unidos está no all-time high, assim, então as empresas elas continuam gerando muito lucro e dando muito dinheiro, assim, acho que fazer a comparação do S&P o do múltiplo do S&P ao longo do ano, que é uma que a gente sempre vê assim, é, fazer a comparação só do S&P ao longo dos anos, ele pode te levar a um erro grande, assim, porque a composição do S&P mudou muito, assim, essas empresas hoje elas têm margem muito melhores do que as empresas tinham há 20 anos atrás, assim, porque são monopólios naturais, são empresas que, geram mais, são mais asset light do que eram atrás, elas estão agora num ciclo de investimento muito grande, fazendo um capex muito grande, mas a expectativa é que esse capex, eventualmente, ele vai começar a arrefecer vis-à-vis do crescimento da receita, então, assim, você tem uma qualidade de S&P, eu diria, muito diferente do que foi nos últimos anos, tá? Então, acho que é um pouco por isso, assim, tá? Aí, só para terminar, então, falar um pouco de posicionamento, como é que a gente está. No Brasil, a gente está com a exposição direcional bem baixa, assim, 22%. A alocação ficou meio estável do que a gente tinha em maio, assim, a gente entrou muito pouco alocado em Brasil em maio, e a gente continua muito pouco alocado, assim, a gente está esperando algum sinal mais claro de juros para tomar alguma posição, assim, acho que a gente precisa desse arrefecimento para isso fazer sentido, assim, tá? Acho que algumas coisas já caíram bastante, os bancos caíram bastante, as utilities caíram bastante, mas elas caíram bastante, acho que vocês acompanham aí, a NTNB também abriu bastante, assim, então meio que ela está corrigindo para os níveis de juros, assim, né? Uma coisa que a gente fez, a gente cobriu a posição que a gente tinha short Petrobras, a gente vendeu Petrobras ali quando o mercado deu a última estressada da guerra, assim, a gente achava que era um bom jeito de tentar play uma acalmada da guerra, por dois motivos. Basicamente, o primeiro motivo era que já tinha rolado o Flávio Day 2.0, né? Então você já tinha o mercado ficando um pouco mais com medo das eleições no mercado local. E a gente tinha um petróleo que já estava muito estressado, então a gente achava que a Petro ela fazia o combo das duas coisas, assim, talvez uma piora desse cenário político, as estatais sofreriam, e você teria também a história do petróleo, tá? E aí, lá fora, a gente estava até mais comprado, a gente deu uma reduzida nos últimos dias, assim, foi uma reduzida, sendo bem honesto, meio tática, assim, porque a volta tá muito grande, assim, então os papéis, eles amanhecem subindo 10% e terminam caindo 10%, aí o Trump tuita o negócio, o mercado cai 3, 4, o Trump tuita outro negócio, o mercado sobe 2, 3, a gente tinha muita coisa que andou bastante, então a gente deu uma reduzida, mas a gente está aqui de olho, meio com o dedo no gatilho aqui, para comprar essas coisas que estão corrigindo, porque a gente acha que, apesar de todo esse barulho da guerra, nada mudou, assim, né? Você teve o Google emitindo ação, você teve a Oracle falando que vai gastar 100% da receita para a construção de data center, então essa cadeia de semis que a gente está muito alocado, assim, a gente acha que esse negócio não acabou e vai continuar, assim. De short lá fora, uma coisa que a gente reduziu é que a gente usou durante um tempo como funding os staples lá fora, né? É basicamente o Walmart da vida. Foi um negócio que foi muito bem, assim, que underperformou muito o mercado, então foi um funding muito bom para a gente.
E aí, com essa piora do cenário de guerra, e o mercado talvez querendo coisas mais defensivas, poderia voltar para isso. E aí a gente fez zeramos essa posição também, assim. Então essa é meio a cara do portfólio, assim. Acho que é isso, pessoal. Então, se vocês tiverem mais Perguntaram alguma se foi dúvida. via put. Vocês compraram put de Foi Petro para via proteger put o a fundo? Petrobras. Não, na verdade é o seguinte, na verdade a gente tinha uma exposição muito pequena de Brasil, e a gente achava que se o Brasil andasse seria porque a guerra acabou. Então a put de Petro, na verdade, ela era quase que uma aposta positiva em Brasil, mais do que negativa, sendo bem honesto com vocês. Assim, o que a gente fez para proteger o fundo, a gente reduziu muito a alocação de Brasil. Assim, a gente não tentou fazer nenhum tipo de trade aranha, não, de comprar alguma coisa, vender alguma coisa e etc. Até porque quando dá esses baratavoos no mercado, normalmente a correlação vai para 1 e isso te defende muito pouco, né? Mas não era nesse racional de proteção do fundo, não. As nossas proteções no mês passado eram o XLP, depois a gente trocou pelo Russell lá fora, quando a gente achou que o juros tinha piorado muito, que funcionou bem também, e a própria redução do direcional de Brasil. Assim. A gente acaba usando muito o caixa a nosso favor, assim, né? A gente não tem muito medo de ficar pouco alocado se a gente acha que as coisas estão esticadas, assim, porque no final das contas, acho que esse é um dos nossos diferenciais quando você compara com o fundo long only, é que a gente consegue fazer isso, assim, a gente consegue tirar um pouco o time de campo, esperar e ver o que vai acontecer, para que direção que vai e como é que a gente pode alocar a preços melhores, oportunidades melhores, etc. Assim. E como essa sangria da indústria ela foi muito voltada para o Brasil, assim, tá? Eu vou te falar o seguinte, assim, a boa parte da redução do Brasil, ela veio mesmo antes do Brasil começar a sangrar tanto, porque a gente achava caro, como a gente olha coisas lá fora, quando a gente olhava no relativo, a gente achava que lá fora tinham coisas muito mais interessantes para olhar do que com maior atratividade do que as coisas no mercado local, assim, então boa parte da nossa defesa do último drawdown aí do mercado local foi por conta disso, assim, foi por conta de ter uma baixa exposição ao Brasil, assim, lembrando que a gente fica pelo menos 20% comprado em Brasil e a gente estava muito perto das mínimas, assim, tá? Mas é isso. Obrigado, pessoal. Mês que vem a gente está de volta Boa, aí. Se obrigado. tiverem dúvidas, só Obrigado, me Alex. chamarem.